Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento aqui no nosso curso de prática simulada penal, seguindo aquele ritmo que eu havia traçado desde o início, de que nós iríamos direcionar o nosso curso para a segunda etapa de OAB. Hoje nós vamos tratar de uma peça que ao mesmo tempo ela, por mais que ela seja simples, porque é fácil de identificar e porque não tem muito mistério, não tem muita dúvida acerca do seu cabimento, ela acaba se tornando talvez uma das peças mais complexas de todas. E por que que isso se dá? Porque ela acaba sendo uma das peças mais trabalhosas. E do que eu estou falando aqui? De que peça que eu estou a falar? Estou a falar aqui dos memoriais de alegações finais. Efetivamente, que são os memoriais de alegações finais? Pois bem, existem duas possibilidades de cair memoriais na prova de vocês. Quando eu falo duas possibilidades, eu estou falando de forma mais provável. Essas duas possibilidades são os memoriais de alegações finais ao final do procedimento ordinário e, portanto, antes da prolação de sentença, e tem também os memoriais de alegações finais que são possíveis de serem apresentados ali no procedimento especial do Tribunal do Júri. Então, vamos rapidamente tratar aqui dessas duas espécies de memoriais, já que, ao mesmo tempo que eles são assemelhados, eles acabam tendo as suas peculiaridades. Pois bem, primeiramente, lamentavelmente nós sabemos que no Brasil a regra vira exceção e a exceção vira regra. E isso se dá também com relação a essa peça que nós aqui estamos estudando. Por quê? Porque nós já estamos cansados de conhecer aquele fluxograma do procedimento comum ordinário. Nós já sabemos que o procedimento se inicia com o oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, a gente já sabe que tem um juízo de admissibilidade. Juiz recebendo essa denúncia, ele manda citar o acusado, que vai apresentar a sua resposta à acusação. O juiz, não absolvendo sumariamente ou não voltando atrás no recebimento da denúncia, vai designar dia e hora de audiência, e ali na audiência nós vamos ter a oitiva do acusado, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do réu. E aí, o que acontece depois do interrogatório? Se encerrou a fase de produção de prova e se inicia ali efetivamente a fase de julgamento, vamos dizer assim. Lá nessa última fase, nós temos como um primeiro ato ali após o fim da instrução, nós temos a apresentação das alegações pela acusação. Se nós formos observar a literalidade do artigo 403 do CPP, nós vamos verificar que lá no 403 está dizendo exatamente que, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Então veja só, o 403 caput, ele está te dizendo que se não teve, depois ali do interrogatório do réu, não teve nenhum tipo de requerimento de diligência, não foi o caso ali também da gente suspender pela mutatio libelli, o que vai acontecer? Vai haver o início das alegações finais. Essas alegações finais, pela regra que está ali no 403 do CPP, elas devem ser apresentadas oralmente. E aí você vai ter a acusação com 20 minutos mais 10 e você vai ter a defesa com 20 minutos mais 10. Mas o que acontece? Na prática, esta regra que acabei de lhes dizer, ela acaba se tornando exceção. E aí, o que vai ser a regra na prática é justamente aquilo que pela literalidade do CPP seria a exceção, que é o parágrafo 3º do artigo 403. Então, o parágrafo 3º, ele vai dizer que que as alegações finais elas podem ser apresentadas por escrito. E é justamente essa apresentação das alegações finais por escrito que
que vem consubstanciar essa peça que aqui nós nos defrontamos, que é a petição de memoriais, são os memoriais de alegações finais. Então, só antes de eu falar um pouquinho mais sobre os memoriais, vamos dar uma olhada aí na tela, na literalidade do que está escrito lá no artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Diz o dispositivo o seguinte: o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, olha só, o juiz, considerando o número de acusados ou a complexidade do caso, vai conceder às partes o prazo de 5 dias para a apresentação dos memoriais de alegações finais. Esse prazo aqui, você vê que está dizendo aqui o dispositivo, sucessivamente para as partes. Então, se está falando sucessivamente, qual que é o formato? Acabou a audiência, o juiz vai intimar a acusação, o Ministério Público vai lá, faz carga do processo, pega o processo, faz os seus memoriais de alegações finais, tem ali o prazo de 5 dias para fazê-lo, junta no processo. Daí o juiz, com aqueles memoriais da acusação juntados, vai intimar a defesa e a defesa vai poder se dirigir à vara, fazer carga do processo e aí vai ter os seus 5 dias, obviamente contados lá da intimação, para apresentar as suas alegações finais. Um pouquinho ainda antes de eu entrar em mais detalhes pertinentes à OAB, embora nós estejamos aqui direcionados sempre para o exame de ordem, que é aquela nossa preocupação mais imediata, tão logo a gente se forma, a gente não pode ignorar a realidade. E na realidade, o que acontece muitas das vezes? No processo penal, a gente não pode ter uma sentença sem que a parte apresente alegações finais, sem que a parte apresente os seus memoriais. Portanto, se trata aqui de peça obrigatória e a nulidade é insuperável, caso não haja, portanto, a apresentação desses memoriais de alegações finais. O que vai acontecer? O processo ele vai ser nulo. Então, o que acontece muito é que tanto o Ministério Público como a defesa vão estourar esse prazo de 5 dias. E isso, obviamente, não vai acarretar na atual sistemática nenhum tipo de prejuízo, nem para uma parte e nem para a outra parte. Trata-se aqui, portanto, de mera irregularidade perpetrada pela parte. Pois bem, feita essa observação, vamos então ao que vale aqui, que é realmente as questões atinentes à sua peça prática lá da OAB. Primeiro ponto a ser observado: como identificar que a peça que vai ser cobrada na sua prova, a peça que caiu ali, são os memoriais. Não é difícil identificar que são os memoriais. Por quê? Porque algumas coisas precisam ocorrer necessariamente, você vai identificar isso aí no próprio enunciado da questão, para que seja cabível, para que você acerte, para que você execute ali essa peça de memoriais. Que coisas são essas que têm de ter acontecido? Primeira delas, vai ter ocorrido a audiência vai ter sido finalizada, não terá ainda sido proferida a sentença. Então, para que seja efetivamente memoriais, tem de ter ocorrido a audiência, tem de ter sido apresentada a alegação final pelo Ministério Público e não pode ter sido ainda prolatada a sentença. Neste caso aqui, então, entre as alegações finais da acusação e a sentença, é justamente ali o momento dos memoriais de alegações finais. Então, efetivamente, você não vai ter grandes dificuldades aqui no que diz respeito a essa peça, a identificação dessa peça. Você só vai ter que ter em mente o seguinte: o examinador também, a gente já sabe que ele tem aquela vontade de te ferrar o tempo todo. Então, pelo amor de Deus, não vai esperar que ele vai chegar e vai te dizer assim: olha, o Ministério Público acabou de apresentar os memoriais de alegações finais dele e devolveu o processo. E aí tu foste intimado para te manifestar. Pô, se aí a questão de ser desse jeito, meu amigo, aí pelo amor de Deus, o cara não tá te examinando, o cara tá te entregando ali de graça a tua OAB. Então, o que vai acontecer no enunciado? Lá no enunciado não vai haver a dicção
pelo examinador de que o Ministério Público apresentou os seus memoriais. Não. Lá no enunciado vai estar mais ou menos assim: encerrada a audiência de instrução, o juiz intimou o Ministério Público que se manifestou. E aí você, advogado, foi intimado também para se manifestar. Então esse é mais ou menos o termo que vai constar lá no teu enunciado. Então toma cuidado, porque o MP, ele não vai, o MP não, o examinador, veja que é porque ambos são cheios das maldades, tanto o MP como o examinador, que eu já estou até misturando. O examinador, ele não vai dizer, portanto, lá na peça, lá no enunciado da peça, que o Ministério Público apresentou alegações finais, apresentou memoriais de alegações finais. Fica ligado, ele vai dizer que o Ministério Público se manifestou e vai te intimar para tu te manifestares. Só que, veja, essa sua intimação, ela é, portanto, posterior à audiência, é posterior à manifestação do MP e ela é anterior à sentença. Na dúvida, o que você faz? Você faz exatamente o que eu fiz no começo do vídeo aqui. Faz aquelas bolinhas lá, o fluxograma do procedimento, e aí você vai perfeitamente identificar o que vai caber, como é que vai tudo se organizar, como é que temporalmente o fluxo do procedimento vai te permitir identificar de forma mais fácil essa peça. Beleza? Base legal. Como é que você vai fazer? Só para vocês, para eu já ir aqui dando também umas pinceladas na tessitura da peça, né? Você vai fazer assim, você vai colocar: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, vai estar lá no enunciado isso, juiz de direito da vara tal, da comarca tal, fulano de tal, vem respeitosamente, já devidamente qualificado nos autos do presente processo, nos autos do processo em epígrafe, né? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por meio do seu advogado, e aí a base legal: com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, apresentar os seus memoriais de alegações finais. Então veja, petição defensiva, o que você faz? Você está reagindo a uma petição de quem entrou com o processo, de quem te acusou, o verbozinho ali é o apresentar. Então você vai, com fulcro no 403, parágrafo 3º, apresentar os seus memoriais de alegações finais. Beleza, rapaziada? Tranquilo. Uma última observação: é possível, e aí você vai ter que ver como que o enunciado vai estar disposto. 90% das vezes vai ser com base nisso aqui que eu te disse, mas é possível, a depender de como o enunciado esteja, que o juiz, após o final da audiência, que o juiz tenha ordenado a realização de diligência. A parte pode ter requerido diligência e aí o juiz concordou, ordenou as diligências, e aí depois que essas diligências já foram realizadas, você vai lá e vai apresentar também os seus memoriais de alegações finais. Neste último caso, o fulcro, né, o fundamento, a base legal dos seus memoriais de alegações finais, ela será o artigo 404. Então, por conta disso, fique ligado, porque lá no padrão resposta da OAB, se tiver acontecido uma diligência após o final da audiência e aí depois dessa diligência se manifestou o Ministério Público e você é intimado para se manifestar, a base legal que você tem que citar lá é o artigo 404 do CPP. E aí o que diz o 404 do CPP? Na vossa tela, o 404 diz: ordenado diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Então isso aqui, pessoal, esse 404, parágrafo único que eu acabei de ler, esse 404 aqui é o creme de la creme. Geralmente, quando há uma audiência e a realização de diligências ao final dessa audiência, muita gente se esquece, já vai de cabeça no 403 parágrafo 3º e se esquece desse 404 caput e parágrafo único. Então você não vai se esquecer, fica ligado nisso, não vamos perder ponto por bobagem. Então vamos lá, qual que é o teu objetivo aqui, segundo ponto, nos memoriais de alegações finais?
qual que é, aliás, terceiro ponto, né? O segundo ponto foi a base legal que eu acabei de falar. Terceiro ponto, nos teus memoriais de alegações finais, qual que é o teu objetivo aqui com a peça? Ora, as alegações finais, elas são, pessoal, aqui o principal momento da defesa. Vejam que na resposta à acusação, e eu falei isso já de forma introdutória quando eu falava ali do fluxograma dos procedimentos, lá na resposta à acusação, você não vai entregar todas as tuas cartas, todas as tuas teses para o Ministério Público. Você não vai fazer igual uma contestação, porque se assim você fizer, toda a produção probatória posterior do Ministério Público será uma produção probatória para já tentar derrubar as tuas teses. Então, o momento que você vai trazer de forma mais contundente as tuas teses de defesa é exatamente este aqui nos memoriais de alegações finais. Então, o teu objetivo precípuo, em sendo esta aqui a principal petição de defesa, o teu objetivo principal, o teu objetivo precípuo é justamente a absolvição do acusado. Então, é lógico que você só vai trazer aqui teses factíveis. Na dúvida se cabe ou se não cabe lá no exame de ordem, você traz. Pedir não tem problema nenhum, você pode pedir qualquer coisa, se o juiz vai decidir ou não, isso daí já é problema dele, mas você pede. Então, o objetivo principal aqui é você pedir a absolvição do acusado. E essa absolvição do acusado, você vai pedir com foco lá em alguns dos dispositivos, em alguns dos incisos lá do artigo 386 do Código de Processo Penal. Não me cumpre aqui fazer exercício mais longo do 386, porque isso já já foi visto por vocês lá na disciplina de processo penal, quando do estudo da sentença. Mas basicamente o artigo 386 ele tem 7 incisos, e esses 7 incisos vão estar dizendo mais ou menos assim. O inciso primeiro vai estar falando lá no caput: o juiz vai absolver o réu mencionando a causa da absolvição no dispositivo da sentença, desde que ele, juiz, reconheça. E aí vai estar lá, inciso primeiro, estar provada a inexistência do fato. Então aqui a gente tem uma ausência de materialidade, ficou provado que o fato não ocorreu. Inciso segundo, está falando não haver prova da existência do fato. Aqui é a ausência também de comprovação da materialidade. Não existem indícios suficientes de materialidade. No inciso terceiro, a gente já entra na questão da tipicidade. Está lá, salvo engano, não constituir o fato infração penal. Então aqui a gente tem a famosa atipicidade da conduta. No inciso quarto, nós vamos agora para a autoria. Inciso 4, ele está provado que o réu não concorreu para a prática da infração penal. Inciso 5, que não existiu prova da concorrência do réu ali para a prática da infração penal. Inciso 6, aqui estão as excludentes. Existe alguma excludente, seja efetivamente de culpabilidade, seja alguma excludente de ilicitude. E o inciso 7 é a famosíssima insuficiência de provas. Não existe prova suficiente para a condenação. Então, o teu objetivo principal lá nas tuas alegações finais, nos teus memoriais, é pedir alguma coisa do 386, é você pedir a absolvição. Agora é claro, Roberto Carlos, que aí tu vai ter que te ligar e não vai me vacilar, pelo amor de Deus, e vai ter que pedir coisa que combina, que casa com o que está lá no enunciado. Se lá no enunciado estiver dizendo que o teu cliente confessou, então como é que tu vai me pedir uma absolvição pela inexistência de prova do fato? Pô, o próprio cara ali confessou. Como é que tu vai dizer que tu vai pedir absolvição pelo fato de o réu não ter concorrido para a infração penal, sendo que houve a confissão dele? Então tu tens que pedir alguma coisa que seja compatível com o que está no enunciado. Lógico que se ele fez a confissão, então muito provavelmente você vai ter que chegar e dizer o seguinte: você já vai ter daí duas possibilidades. A primeira é que essa confissão foi sob tortura e por isso ela é nula, e aí você vai já pedir uma nulidade da prova. A segunda possibilidade é que, muito embora ele tenha confessado, ele agiu
com base em alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Então esse exercício aqui, a gente está num curso de prática simulada penal, a gente não está em processo penal, então a gente não vai poder desenvolver em toda a profundidade esse tipo de argumento, mas fica ligado, dá uma lida no 386, porque existem alguns dispositivos no Código de Processo Penal que o advogado criminalista ele tem que saber de cabeça. E um deles é justamente o 386. Porra, meu irmão, a tua função é tu tentar absolver teus clientes, tentar defender teus clientes. Como é que tu não vai me saber o 386 de cabeça, sendo que é o artigo que fala efetivamente das hipóteses que o teu cliente vai ser absolvido? Então tome cuidado, principal objetivo é justamente o artigo 386. Segundo principal objetivo dos memoriais de alegações finais que você pode ali trazer na sua peça, é o segundo assunto também, e esse é até mais do que o primeiro, que todo criminalista tem que saber de cabeça: a arguição de nulidades. Então, você vai poder aqui arguir todo e qualquer tipo de nulidade que tenha eventualmente ocorrido ao longo do procedimento. E aí lembre-se, as nulidades relativas, aquelas que o defeito do ato ele vai atingir primordialmente interesse de parte, aquelas nulidades, se não forem arguídas de forma temporânea, elas vão terminar se convalidando. Então você tem que verificar se lá ao longo do processo, em sendo um defeito menor, em sendo uma nulidade menor, uma nulidade relativa, você tem que ver se foi arguída ou não. Se não tiver sido arguída, ela já precluiu, embora eu odeie essa correlação preclusão processo penal. Para mim, processo penal é incompatível com preclusão. Mas enfim, fato é que para os tribunais existe. Então veja, nulidade relativa, o vício do ato afeta ali interesse preponderante somente das partes, não é interesse público. Nesse caso, ela se convalida se não for arguída temporaneamente, mas pode ser que você tenha arguído e na hora o juiz não observou, você vai trazer de novo aqui essa nulidade que ele dessa vez reconhece. Segundo e ponto principal com relação às nulidades, você vai poder trazer também, obviamente, as nulidades absolutas. Nulidades absolutas são aquelas nas quais o ato processual praticado viola uma norma que tutela interesse público, geralmente relacionada a algo nuclearmente integrante da dinâmica acusatória, isto é, uma norma que faz parte até da própria Constituição, violação contraditória, ampla defesa, cerceamento de defesa, imparcialidade, suspeição, impedimento. Tudo isso é nulidade absoluta. Como é absoluta, tutela interesse público, e aqui estamos falando de direito de punir versus o direito de liberdade. Neste caso, prepondera, obviamente, o direito de liberdade, e aí a nulidade absoluta ela pode ser arguída a qualquer tempo. Então, o segundo ponto que você vai trazer aqui na sua petição é justamente na sua petição de memoriais de alegações finais, o segundo ponto que você pode trazer é justamente uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa. Por fim, última questão que você pode trazer também, e que geralmente também, mas que é possível que ocorra, é uma hipótese de extinção da punibilidade. E aí você vai ter que ir lá no artigo 107 do Código Penal, não é do Código de Processo, é do Código Penal, para verificar, por exemplo, se já não houve uma decadência, se já não houve uma prescrição, se não foi caso de perempção, se não houve um perdão, se eventualmente couber, enfim, você vai ter que verificar se não é caso efetivo aqui de causa extintiva da punibilidade. Então, nessas hipóteses, essas são as três teses principais que você vai adentrar, três teses não, esses são os três pedidos principais que você vai adentrar aqui nos seus memoriais. Primeiro deles, você vai pedir a absolvição com base no artigo 386 em algum dos incisos. Segundo ponto, você vai arguir alguma nulidade. E no terceiro ponto, você vai poder efetivamente pedir aqui uma extinção da punibilidade. Mas é possível que nenhuma dessas teses seja cabível ou que, além delas, você tenha outros pedidos subsidiários. Quais são esses pedidos subsidiários? Primeiramente, e aqui é um assunto mais espinhoso, talvez, para a maior parte dos alunos quando vão fazer o OAB ou quando vão estudar penal. Dosimetria da pena. Então, com relação à dosimetria da pena, você já vai poder fazer alguns pedidos aqui, não propriamente dosimetria da pena, mas a aplicação da pena. Você já vai poder aqui fazer efetivamente alguns pedidos que vão ser até importantes
em vários processos criminais, caso você venha a atuar nessa área. E aí você vai poder pedir a incidência de uma causa de diminuição de pena, a incidência, lá na terceira fase, né, a incidência de uma circunstância atenuante, você vai poder pedir uma substituição de pena, lá no artigo 44 do Código Penal, você vai poder pedir uma suspensão condicional da pena, se for cabível, você pode até pedir eventualmente alguma outra medida que seja ali favorável ao seu cliente. Então, na sua peça prática da OAB, portanto, a sua grande dificuldade com os memoriais vai ser talvez serão duas, o tempo e o espaço da prova mesmo, a quantidade de folhas, porque todas essas teses aqui que eu acabei de trazer, elas geralmente são cobradas. Algumas delas são cobradas. Então os memoriais eles trazem sempre, e essa é uma característica da OAB quando cai em memoriais, trazem sempre multiplicidade de teses, multiplicidade de pedidos, multiplicidade de possibilidades. Então fique ligado, porque os memoriais eles são ao mesmo tempo, como eu falei há pouco, simples, mas são também uma petição bastante complexa. Então vamos para frente, só para a gente já ir terminando os memoriais, a gente vai falar rapidamente aqui quais são as principais teses de defesa no que diz respeito aos memoriais. Olha só, eu não vou aqui também esmiuçar muito o assunto, porque isso não se trata de assunto mais atinente a processo penal do que propriamente a prática. Mas quais são as principais teses de defesa com relação aos memoriais? Primeiramente, não é porque você já está lá no final do procedimento, não é porque você já está antes da sentença, que você vai deixar de pedir o reconhecimento de alguma preliminar que você já tenha pedido na resposta à acusação. Pode ser que o magistrado tenha mudado de entendimento, pode ser que a STF e a STJ tenha mudado, pode ser que o magistrado em si mesmo tenha mudado, a pessoa do magistrado. Então, o que você vai fazer aqui primeiro? Teses preliminares. As teses preliminares mais comuns nos memoriais são a de, primeiramente, incompetência do juízo. Você vai trazer a situação de que aquele não é um juízo competente para julgar da causa. Segundo, você vai para as hipóteses de inépcia, e aí você tem os dois caminhos, o da inépcia formal e o da inépcia material. Inépcia formal, você vai ter aqueles defeitos relacionados ali geralmente ao artigo 41 do CPP, o formato da peça acusatória, ou você vai ter ali algum defeito relacionado a pressuposto de existência ou de validade. Para além disso, você pode ter a inépcia material, que é a ausência de justa causa, a ausência de lastro probatório mínimo. Opa, jogador, cuidado! A ausência de justa causa, a ausência de lastro probatório mínimo aqui a essa altura, tu não vais me trazer como preliminar. A ausência de indícios de autoria e materialidade a essa altura, tu vais já me trazer para fundamentar o teu pedido de absolvição com base em insuficiência de provas ou em algum dos outros incisos. Então toma cuidado, tá? Então, pessoal, vocês têm que ter bastante cuidado com o tipo de pedido que vocês vão fazer aqui. Porque a depender, você pode estar pedindo uma coisa pior, em vez de pedir aquele pedido mais contundente, realmente, de fazer aquele pedido mais contundente, que seria efetivamente o que mais iria beneficiar o teu cliente. Mas dando continuidade, então, além disso, já falei da nulidade processual, que é uma das teses aqui que a gente vai trazer também bastante em sede de memoriais. Vamos bater principalmente, isso ocorre demais em prova de OAB, talvez seja até a principal das teses aqui que nós vamos trazer relacionadas à nulidade, que é o cerceamento, tá? O cerceamento de defesa é uma hipótese que sempre que você vislumbrar que o juiz ali de alguma maneira não deu ao teu cliente todas as prerrogativas defensivas ali derivadas do sistema acusatório, você vai poder arguir o cerceamento de defesa. Extinção da punibilidade, já falei. No que diz respeito a teses de mérito,
A primeira que a gente vai poder trazer aqui nos memoriais é a tese de absolvição, que nesse caso aqui nós não teríamos mais uma absolvição sumária, salvo se tratasse aqui de hipótese de tribunal do júri, que eu vou já falar. Você tem a hipótese de, em caso naquela situação que falei antes, de não ser cabível uma absolvição, ou subsidiariamente, você vai colocar como pedido ali, ainda que você coloque como pedido principal a absolvição, você pode colocar subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda ser cabível a absolvição, requer a desclassificação da conduta criminosa. Então, a desclassificação da conduta criminosa, obviamente que você vai pedir para uma menos grave, é algo também que está ali na alça de mira da sua peça. Então, sempre verifique se não é hipótese de desclassificação do delito, se o examinador ali não narrou uma conduta que o Ministério Público, na situação concreta narrada no enunciado, não interpretou de forma dura demais e que por isso ensejaria um pedido de desclassificação pela sua parte. Por outro lado, já falei também, você vai pedir afastamento de causa de aumento de pena, incidência de causa de diminuição de pena. Você vai pedir incidência de circunstâncias atenuantes. Você não vai normalmente pedir afastamento de circunstância agravante, salvo se o Ministério Público tiver colocado na sua manifestação alguma coisa de incidir agravante. Daí você vai obrigatoriamente também ter que rebater e pedir o afastamento daquela agravante pedida pelo Ministério Público. Você vai, por fim, pedir, se for o caso, o afastamento de uma qualificadora, caso o Ministério Público tenha pedido que incida ali, que seja reconhecido um crime na modalidade qualificada. Beleza? Por outro lado, você pode pedir, em oposição à qualificadora, a incidência de um privilégio. E aí o privilégio, o oposto da qualificadora, você tem que saber diferenciá-lo da causa de diminuição de pena, porque a causa de diminuição de pena incide na terceira fase, enquanto que o privilégio, tal qual a qualificadora, já se conta desde a primeira fase. Isso aí a gente aprende melhor em dosimetria da pena. Além disso, fixação de regime. Você sempre vai verificar se não cabe um regime menos gravoso para o seu cliente, principalmente naquela faixa de pena que se localiza entre 4 e 8 anos. Muito comum que o Ministério Público, mesmo que a pena prevista para a conduta tipificada esteja entre 4 e 8 anos, muito comum que o Ministério Público peça logo o regime fechado. Eles são carniceiros, é assim mesmo. Você vai fazer o quê? Você vai pedir um regime semiaberto lá naquela situação, e se for até 4 anos, você vai pedir o regime aberto. E por fim, você vai também trazer como tese a incidência de uma substituição de pena. Então, pessoal, esses são os principais pedidos que você vai trazer na sua peça. Estas são as principais teses que você vai trazer na sua peça. Beleza? Tranquilo? A última situação que eu já vinha me esquecendo, mas que de alguma maneira também se aplica ao que eu falei há pouco, é o sursi, tá? Que é o pedido de substituição da pena pedido de suspensão condicional da pena. Pedido de sursi, pedido de suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Última observação, então, para a gente finalizar memoriais aqui, essa parte um pouco mais teórica dos memoriais. Tribunal do Júri. Você já sabe a essa altura que o Tribunal do Júri ele é um procedimento especial que está previsto no CPP, é um procedimento específico para a situação de crimes dolosos contra a vida e por conta dele ser um procedimento específico, ele não segue aquela ordem tradicional lá do rito ordinário. Logo, no Tribunal do Júri, nós vamos ter uma primeira fase chamada de iudicium accusationis, sumário da culpa, e uma segunda fase chamada iudicium causae. Iudicium causae é onde efetivamente nós teremos o plenário do júri. O que ocorre aqui? Qual que é o objetivo da primeira fase? A essa altura você já sabe que o objetivo da primeira fase é que o juiz tenha um juízo de certeza acerca da materialidade e de indícios suficientes
de autoria e de existência ali do animus necandi, do crime doloso contra a vida. Então, neste caso, a primeira fase do júri ela é bem parecida com o procedimento ordinário. Só que ao final da primeira fase do júri, após a audiência, o que vai acontecer? Após a audiência, o juiz vai abrir prazo para você apresentar as alegações finais. Se nós formos observar o artigo 411 do CPP, que é o artigo que trata ali desses últimos atos de primeira fase do rito do júri, você não vai vislumbrar a hipótese do 403, parágrafo 3º, que era da possibilidade de aplicação, a possibilidade de apresentação dos memoriais escritos, das alegações finais por escrito. Mas, apesar disso, é perfeitamente possível que os memoriais sejam apresentados por escrito também na primeira fase do tribunal do júri. A identificação que você vai fazer aqui é exatamente a mesma, a única diferença é que no rito do tribunal do júri, ao final da primeira fase, o juiz ele não vai sentenciar. Por quê? Porque ao final da primeira fase no rito do júri, o juiz pode tomar 4 decisões. A primeira, você não quer que ele tome, que é pronunciar o teu cliente. Isto é, ele vai dizer que tem certeza que houve crime e vai dizer que existem indícios de autoria suficientes para submeter o réu a júri. Essa é a decisão que você quer evitar. A segunda decisão que você pode ter ali no tribunal do júri é uma decisão que é boa para a defesa. A impronúncia, ele vai dizer, o juiz, que não existem indícios suficientes de autoria e de materialidade para submeter o sujeito a júri. A terceira decisão é uma decisão que essa sim é supimpa, é a melhor de todas, é a absolvição sumária. E aí tome cuidado, tá? Aqui é um caso excepcional em que a absolvição sumária ela é após a audiência. Por quê? Porque no rito ordinário, se você for observar, a absolvição sumária ela vai ser pedida lá na resposta à acusação, antes da audiência. No rito do júri, não. Absolver sumariamente no rito do júri significa absolver após a primeira audiência na primeira fase. E por que ali, apesar de ser depois da audiência, ainda é chamado de absolvição sumária? Porque a absolvição ela é antes efetivamente daquele momento em que em tese se julga o mérito do processo, que é o plenário do júri. Então, por isso ela é ali chamada de absolvição sumária. Beleza? Então, essa decisão aqui para você é supimpa, é a melhor de todas, a absolvição sumária, porque ela faz coisa julgada material, não pode haver um segundo processo tendo como base o mesmo objeto ali. E, por fim, a última decisão possível do juiz tomar é a desclassificação do delito. Como diz o outro, é uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 gumes a absolvição, a desclassificação do delito. Por que é uma faca de 2 gumes? Porque desclassificar o delito não necessariamente significa você tornar uma conduta mais branda, tornar a imputação mais branda. Por quê? Porque você pode desclassificar de homicídio simples para latrocínio. E aí você vai ter ali uma situação de crime com pena máxima de 30 anos. Sai de uma pena máxima de 6 a 20 para uma pena que vai ser ali de 20 a 30. Então, não necessariamente desclassificar vai ser bom para você, mas é uma das 4 decisões possíveis. Portanto, pessoal, nos memoriais do rito do júri, o que você vai ter em mente aqui? Você não vai querer para o seu cliente ser pronunciado e você vai querer de plano para quê? Você vai querer para, em primeiro lugar, absolver sumariamente. Não sendo possível, você vai querer para quê? Você vai querer para impronúncia, para que ele não seja submetido ao plenário. E em terceiro momento, você vai querer o quê? Desclassificar para um delito menos grave e retirá-lo daquela situação no júri. Só tenha em mente que o procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento especial que está previsto no CPP e que tem inúmeros artigos específicos para ele. Por exemplo, a absolvição sumária, lá nas hipóteses do Tribunal do Júri, ela não está no artigo 397, ela vai estar no artigo 415 do CPP. Por outro lado, a decisão de impronúncia está lá também, falando no artigo 414, não se convencendo o juiz da existência de indícios de autoria e materialidade, desclassificar o delito, você sempre vai ter que pedir para um outro menos grave. Pois bem, agora sim, para a gente finalizar memoriais de alegações finais, não existe grande mistério nesta peça. O prazo, último ponto aqui, antes de eu explicar como é que você faz a peça. O último ponto é
o prazo de 5 dias que já foi falado, seja no júri, seja no rito comum. Então vamos lá falar um pouquinho da peça dos memoriais de alegações finais. A estrutura básica da peça, ela vai ser a seguinte: você vai começar, obviamente, falando ali pelo endereçamento. Então você vai endereçar para o juiz ali de primeira instância. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal tal, da comarca tal. Você vai colocar sempre o mesmo endereço que está colocado lá no enunciado. Você só tenha cuidado quando se tratar de competência do juiz do tribunal do júri. Por quê? Porque quando for juiz do tribunal do júri, você vai ter que colocar ali vara, em vez de vara criminal, você vai colocar vara do tribunal do júri. Da mesma forma, cuidado, porque pode ser que você esteja fazendo uma petição de um processo de competência da Justiça Federal. E aí, em vez de excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da comarca tal, você vai ter excelentíssimo senhor doutor juiz federal da X vara federal da seção judiciária do estado tal. Então, tenha cuidado com esse endereçamento no que se tratar a Justiça Federal. Tradicionalmente, a Fundação Getúlio Vargas, que é quem faz a prova da OAB, ela costuma trazer todos esses dados no enunciado. Beleza? E aí, após você fazer esse endereçamento correto, você já vai prosseguir, já vai fazer a qualificação. Você vai colocar nome, 2 reticências, já devidamente qualificado nos autos do presente processo. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por meio de seu advogado a apresentar os seus memoriais de alegações finais ou apresentar alegações finais por memoriais, tanto faz. Regra, fundamento no artigo 403, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Fica aí aquela observação. Se tiver havido uma diligência ao final da audiência, você vai fundamentar no artigo 404, parágrafo único. Beleza? No que diz respeito à nomenclatura da peça, você pode colocar memoriais, você pode colocar memoriais de alegações finais. Geralmente, no entanto, a FGV, quando usa lá o gabarito, o padrão resposta deles, ela usa o termo alegações finais por memoriais. Então, venha apresentar alegações finais por memoriais, tá? Não é o termo que eu normalmente uso nas minhas peças, eu coloco venha apresentar os seus memoriais de alegações finais. Mas você não está fazendo a prova para mim, você está fazendo a prova para a OAB. Então, coloca aí do jeito que eles colocam alegações finais por memoriais. Como é que você divide a peça? Não tem grande mistério aqui também não. Primeiro ponto você vai colocar dos fatos, síntese do processo. Eu particularmente, para ser diferente, eu coloco na minha peça o caso. E em vez de os fatos eu coloco o caso. E aí eu narro. E aí o que você vai colocar ali? Faça um resumo do enunciado. E aí tenha cuidado. Não vão me fazer uma parte dos fatos muito grande, porque essa peça de memoriais de alegações finais, ela é uma peça grande. E sendo uma peça grande, você vai estar estourado de espaço lá no final. Então tenha bastante cuidado para você não perder espaço aqui com bobagem. Terminou de fazer a síntese dos fatos, você vai fazer a síntese, você vai fazer a parte do direito. E essa parte do direito, ela necessariamente ela deve ser dividida, né? Necessariamente não, mas para fins de organização, o ideal é que você divida em subtópicos. Por que que isso é importante? Porque cada um dos tópicos é um momento em que você vai fazer ali o silogismo, a lógica adequada para tratar cada uma das suas teses de defesa. E como eu já falei, os memoriais de alegações finais são uma petição que, quando cobrada pela FGV em exame de ordem, são uma petição que trazem uma multiplicidade de teses, principalmente porque há várias teses aqui principais, há teses também que são subsidiárias. Então você vai poder aqui dentro desse do direito, você vai colocar ponto 1, no caso você vai colocar 2 do direito, 2.1, você vai colocar preliminarmente, 2.2 você vai colocar do mérito e 2.3 você pode colocar ali subsidiariamente.
Mas caso você não queira tratar desta maneira preliminarmente do mérito e subsidiariamente, você pode simplesmente seguir esta mesma ordem e lá no seu pedido você deixa isso de forma bem detalhada. Mas quanto mais organizada for a sua peça, menor a chance de algum equívoco por parte até do próprio examinador que vá corrigir a prova. E aí, pessoal, uma observação que pode ser boba, mas é importante. Ao final de cada um desses subtópicos, você faz o pedido. Então, por exemplo, quando você estiver falando lá no tópico do mérito, que o seu objetivo ali é pedir absolvição, você coloca: requer absolvição com fulcro no artigo 386, inciso 1º do CPP. Por que você coloca o número? Por que você coloca esse pedido certinho? Porque é muito possível que no espelho de prova ali do padrão, no padrão resposta, a OAB, a FGV exija por duas vezes a citação a esse dispositivo de lei. Pode ser que ela exija a citação ao dispositivo de lei lá nessa parte do direito e pode ser que ela exija novamente na parte do pedido. Então, na dúvida, você coloca tudo ali igualzinho e lá no pedido você não vai pura e simplesmente colocar requer absolvição nos termos acima. Não faz isso, jogador. Não é a hora de tu ter preguiça o teu exame de ordem. Então, lá no pedido também você vai colocar o pedido todo bonitinho, mencionando artigo de lei, mencionando súmula, mencionando o que for para você mencionar. Tranquilo? E aí, lá no pedido, item 3, você coloca do pedido. Aqui não precisa de muitas churumelas, não. Quando eu faço um pedido nas minhas alegações finais na vida real, né, no mundo real, na prática real, eu geralmente faço uma narrativa, assim, eu uso de um tom um pouco mais, até, vamos dizer assim, poético, um tom um pouco mais... um tom um pouco mais carregado de verborragia. Eu uso algo, às vezes, até ali dando aquela provocada no Ministério Público. Você pode fazer isso nas suas alegações finais do mundo real? Pode, mas na OAB não vamos dar espaço para sinalização de peça, não vamos dar espaço para bobagem. Então, lá na sua prova da OAB, você coloca só assim, ó, do exposto, vírgula, requer, ou diante do exposto, requer. E aí você coloca a ordem, você coloca teses preliminares, mérito e teses subsidiárias. Essa é a ordem mais técnica para você colocar. Eu, particularmente, gosto de inverter um pouco essa ordem. Eu coloco mesmo das teses principais, eu peço logo a absolvição. Aí depois da absolvição, caso o juiz não veja que ser caso de absolvição, eu peço alguma nulidade de algum ato aqui e acolá. Mas a ordem certa é justamente essa que eu acabei de vos falar. Fiquem atentos aí, portanto, aos pedidos principais e aos pedidos subsidiários, tá bom? Beleza? Lá no rito do tribunal do júri, muita gente diz que você tem que ter ali aquela atenção especial, porque não caberia absolvição sumária no tribunal do júri, mas está equivocado esse entendimento. Lá no tribunal do júri eu já falei para vocês, cabe sim a absolvição sumária. A absolvição sumária ela está prevista no artigo 415 do CPP e eu te digo mais, no tribunal do júri é a única hipótese em que cabe a absolvição sumária imprópria. O que é a absolvição sumária imprópria? A absolvição imprópria, você já sabe que é aquela hipótese na qual o juiz ele vai aplicar uma medida de segurança sobre o réu que se comprovar inimputável na esteira do artigo 26 do Código Penal. Isso ocorre no procedimento comum ordinário após um incidente de insanidade mental. Então não é sumariamente que se dá essa absolvição imprópria no procedimento comum ordinário. Só que no procedimento do júri, como essa absolvição sumária ela vai ocorrer após uma audiência, nesta audiência se pressupõe que já houve a oitiva do eventual perito psiquiátrico, médico psiquiatra. E aí já é perfeitamente possível, portanto, no rito do tribunal do júri, você pedir inclusive a absolvição sumária imprópria. Isto é, você vai poder pedir a absolvição sumária com base na inimputabilidade do réu, desde que esta seja
a única tese de defesa. Porque é bem verdade que o tribunal do júri é o conselho de sentença ou competente para analisar o mérito da causa. Se você me pede uma absolvição sumária imprópria e você me pede também uma tese de legítima defesa e o juiz, por mais que ele concorde que o réu era inimputável lá no momento da ação, ele não vai poder absolver de forma sumária e imprópria ali naquela primeira fase. Por quê? Porque você trouxe uma segunda tese de legítima defesa. Ele só faria essa absolvição se ele reconhecesse a legítima defesa. Mas imagina só, você traz as duas teses, inimputabilidade e legítima defesa. A inimputabilidade o juiz concorda, a legítima defesa ele não concorda. Ele não vê presentes as provas suficientes para lhe darem a certeza da exclusão do crime, da legítima defesa. Então o que ele vai fazer? Ele não vai absolver o teu cliente impropriamente ali naquele momento. Ele vai submeter o teu cliente a júri. Por quê? Porque a legítima defesa é uma tese melhor, caso seja julgada procedente, ela é uma tese melhor que a absolvição imprópria. Porque a absolvição imprópria, ela castra um pouco da liberdade do sujeito na medida em que ele tem a liberdade dele restringida, seja para tratamento ambulatorial, seja para internação. Enquanto que a legítima defesa, ela já se trata de uma hipótese em que sequer há crime e o sujeito não teria a liberdade castrada de nenhuma maneira. Então, por conta disso, se você faz o pedido aqui duplo de, primeiro você pede a inimputabilidade, segundo você pede legítima defesa e o juiz verifica que a inimputabilidade, mas no entender dele não está comprovada inequivocamente a legítima defesa, ele vai mandar o teu cliente para júri para que o teu cliente possa ser absolvido lá. Então tenha muito cuidado com o que você vai pedir aqui. Beleza? Mas esse último ponto nunca foi cobrado na OAB, é algo um pouco mais complexo, espero que assim permaneça sem ser cobrado. Então, rapaziada, é isso. Memoriais de alegações finais é uma peça de boaça para você fazer. O problema é justamente este. Trabalhosa, peça bastante trabalhosa e que vai te dar ali uma dificuldade com relação ao espaço na própria prova. Por isso, você leve aqueles 2 sonhos de valsa para você fazer a prova. Quando você estiver cansado, você abre os 2 sonhos de valsa, embora a prova da OAB não tenha concorrência, mas só para encher o saco da galera, você pega ali aquele papel do sonho de valsa, puxa assim, que ele vai fazer aquele barulho doido lá, todo mundo vai olhar para tua cara com cara de ódio, tu não vai estar nem aí, tu vai te abrir os 2 sonhos de valsa, pega uma bola lá do sonho de valsa, bota de um lado da boca, pega a outra, bota do outro lado da boca, e aí você vai fechar a sua boca, fechar os seus olhos e fazer o exercício de mudar o sonho de valsa, uma bola de um lado para uma bola do outro. Quando você fizer isso, você vai ver que o seu cérebro ali vai absorver o seu carboidrato ali do sonho de valsa de forma muito mais rápida, vai dar aquela oxigenada e quando você acabar de dar as suas 37 mastigadas, você conte, tá? Você vai ver que você vai estar muito mais tranquilo, mente muito mais limpa, muito mais oxigenada. Então, rapaziada, brincadeiras à parte, é isso. Damos aqui, portanto, finalmente continuidade ao nosso curso de prática. Peço desculpas aí profundas a todos vocês por essa demora, por esse atraso nessa postagem desse vídeo, mas com fé, tudo a gente vai superar. Esse momento de pandemia que parece que não acaba também, a gente vai superar. Todo mundo com muita dificuldade aí no seu dia a dia, mas a gente não está aqui para dar desculpa, a gente está aqui para fazer, a gente está aqui para realizar e é justamente isso que a gente vai fazer, porque como dizia Ayrton Senna, isso me foi mencionado até pela líder de uma turma que está assistindo aqui agora essa aula, minha queridíssima Antonilda, um beijo no coração da Antonilda. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, já dizia Ayrton Senna, a gente tem que fazer bem feito. Então, é isso. Nós vamos finalizar aqui esse curso preparatório para a OAB, essa prática simulada penal. Nós vamos finalizar da melhor forma possível, vamos fazer bem feito. E eu lhes prometo que tão logo nós voltemos aí à presencialidade, que a gente vai dar esse abraço apertado, vamos todo mundo comer sonho de valsa. E aí a gente vai fazer também aquele evento presencial aqui em São Luís, no Maranhão,
Faculdade Florence. Nós vamos lá no auditório fazer esse evento preparatório aí de revisão, seja para a primeira etapa, para a segunda etapa do exame de ordem. Então, rapaziada, é isso. Beijo no coração de todos. Vamos agora terminar esse curso aqui de prática simulada penal com tudo, porque a vida não para, o Thales não para, então chama que é nós. Por mais que a pandemia tente nos parar, o excesso de trabalho, parece que a gente está trabalhando o triplo, por mais que tudo tente nos parar, mas a gente não para, porque a gente precisa ter brio, a gente precisa ter aquela força interior, a gente precisa saber que não basta a gente traçar as metas, a gente tem que lutar por elas, temos que lutar por grandeza. Me compadeço das dificuldades aí de todos nesse momento de pandemia, muita gente sem conseguir assistir aula direito por causa de internet, mas tenham em mente que todo esse esforço que a gente está fazendo agora, isso vai dar certo. Deus vai ver para quem é religioso, o universo vai ver para quem não é religioso, e que no fim das contas é essa energia que liga todos nós um ao outro, né, que a gente chama, alguns chamam essa energia de Deus mesmo, outros chamam essa energia de amor. É isso que no fim das contas vai seguir nos movendo. Então, dê aquele apoio ali ao seu colega, peça aquele apoio para o seu colega também, se você se sentir ali necessidade, peça apoio para mim, para o seu professor, enfim. O fato é você ter em mente que você não está só, estamos juntos com você e sempre, em todas as lutas, assim estaremos. Um beijo no coração, agora sim, vida não para, o Thales não para, então chama que é nóis.